Bom dia, amigos. Eu resolvi compartilhar algo com vocês. Para aquelas pessoas que me conhecem, sabem que eu trabalho com madeira, que eu produzo artesanatos, objetos em madeira, diferentes tipos de objeto, na verdade. Aquelas pessoas que me conhecem sabem que eu sou um curioso, né, no que se refere a trabalhos manuais. E recentemente eu comecei a me interessar por trabalho em couro, né, com o objetivo de aplicar o couro em objetos de madeira, né? E recentemente eu fiz uma aquisição, depois de pesquisar durante algum tempo, sobre ferramentas básicas para trabalhos manuais em couro. Eu comprei esse kit. Esse kit eu comprei no site da Amazon. Lá existiam diferentes tipos de kits, né, com diferentes quantidades de ferramentas e acessórios. E eu optei por comprar esse, né, porque baseado naquilo que eu tenho aprendido, para iniciantes é o que tem o melhor custo-benefício, certo? E eu vou mostrar para vocês as ferramentas, dar uma explicação básica sobre o funcionamento de cada uma delas. A intenção é que o vídeo seja curto, né? Minha intenção também é começar a fazer mais vídeos, né? Compartilhando um pouco dessa minha nova experiência, né? Para todos que me conhecem, sabem que eu sou autodidata, né? Inclusive na marcenaria, com as coisas que eu sei, as coisas que eu já produzi e produzo, eu, eu aprendi assistindo vídeos no YouTube, né? Já tem alguns anos que eu faço isso. E vamos lá, ao kit. A A primeira ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês, ela é essa aqui, né? Ela se chama faca japonesa. Ela é uma ferramenta que basicamente serve para cortes, né, em couro e desbastes, né? Basicamente é isso, né? Ok. Uma outra ferramenta que é básica também é essa ferramenta aqui. O nome dessa ferramenta é Sovela. Essa ferramenta ela serve para marcações no couro, riscar o couro, né? Fazer marcações com o objetivo de cortar, certo? Ela também serve para fazer perfurações, né? Ela é utilizada também no processo de pré-costura, né? Vieram também essas duas ferramentas aqui, que tem a mesma finalidade, que são essas carretilhas aqui, né? Elas são, na verdade, marcadores para costura. São marcadores para costura. Como que elas funcionam? Elas trabalham assim, né? Você passa elas dessa forma, em cima, né, da peça, em cima do couro, né? E elas vão fazer uma marcação que vai servir, que vai te dar alinhamento, né? E também vai servir para marcar os pontos onde você vai fazer a furação, para depois você fazer a costura manual, certo? Depois de fazer essas marcações, por exemplo, você pode utilizar essa ferramenta aqui, né,
Você vai ter as marcações e você vai utilizar essa ferramenta para perfurar. Basicamente é isso. Bom, uma outra ferramenta que eu gostaria de compartilhar é essa ferramenta aqui. Essa ferramenta é um desquinador. Ela é utilizada no processo de acabamento já. Ela é utilizada para você retirar quinas, né? Depois de você cortar a peça de couro, para você retirar as quinas, né? Para arredondar as bordas, né? Assim, a grosso modo, né? Pessoal, existem duas outras ferramentas que vêm no kit que tem uma função parecida. Uma delas é essa aqui, ela é chamada de descarnador, né? Ela vem acompanhada dessa caixinha de giletes aqui. Essas giletes elas são encaixadas na ferramenta, certo? E essa ferramenta ela basicamente ela serve para retirar material do couro, né? Desbastar ou fazer chanfros, né? Alguma parte do couro que você necessite diminuir a espessura, visando unir peças, né, ou fazer colagens, né? Basicamente é isso. Nós temos essa outra ferramenta aqui também. Vou dar um zoom aqui. Né? Ela tem uma finalidade parecida, né? O nome dessa ferramenta aqui é no inglês é French Edge Skiver. Ela também basicamente faz a mesma coisa, né? Ela serve para retirar material do couro, fazer chanfros, né? A diferença é que aqui o processo é um pouco mais controlado, né? Ela parece muito com um formão, esses formões que são utilizados em marcenaria. Aqui nós temos uma ferramenta que se chama Groove, certo? Ela é uma ferramenta que basicamente ela serve para fazer sulcos no couro. Esses sulcos são feitos com o objetivo de facilitar o processo de costura, né? Pretendo fazer alguns vídeos, né, demonstrando, né, a utilização prática dessas ferramentas, né? Mas a grosso modo essa é a função dela. Existem essas duas aqui também, né? Que o nome do inglês é Freehand Groove. Elas têm a mesma função da ferramenta anterior, a diferença é que essa você trabalha mão livre com elas, né? Também tem o objetivo de fazer sulcos no couro, com diferentes finalidades, certo? Nós temos essa outra ferramenta aqui, né? Que é um marcador de chanfro, ok? Essa ferramenta ela pode ser utilizada tanto a frio quanto a quente, né? Ela serve para fazer vincos, né? Uma peça. Também é utilizado no processo de acabamento para fazer detalhes, né? Também pretendo fazer um vídeo mostrando a utilização dela, né? Nós temos essa outra ferramenta aqui que é o brunidor, né? Ela é feita em madeira. Ela é utilizada no processo de acabamento do couro, né? Processo final de acabamento, digamos assim, né? Depois do lixamento, né? Das bordas, né? Essa ferramenta ela é utilizada, né, assim, por fricção, entendeu? E basicamente ela serve para dar um polimento, né, nas bordas, né? Uma outra ferramenta
o kitzinho que são essas aqui. É um kit de cinzéis, certo? Com diferentes tamanhos, né? Cada um com... Eles servem para perfurar, né? Eles são utilizados no processo de costura, certo, né? Pré-costura, né? Por exemplo, depois que você utiliza aquelas carretilhas que eu mostrei, por exemplo, que servem para marcação do couro, né? Ou depois de você riscar uma linha, né? A linha, fazer a marcação do lugar onde vai haver a costura, né? Essas ferramentas, elas são posicionadas na linha de costura, você dá um golpe com o martelo, né? E elas que vão fazer as furações, certo? Para que seja realizado o processo de costura manual, né? Também vieram algumas lixas, né? Processo de acabamento, né? Cada uma delas, né, com 2 granulometrias, né, de lixa, para utilizar no processo de acabamento, né? Tem algo que eu gostaria de mostrar também, que é utilizado no trabalho com couro, são essas réguas aqui, né? Essas réguas, elas servem de guia para corte, certo? Basicamente elas são utilizadas assim, né? O ideal é que sejam réguas de alumínio, né? Como essas aqui. Eu acabei comprando 2, né? Se você utiliza uma régua de plástico, né? O estilete pode acabar estragando a régua, né? E você acabar não conseguindo fazer os cortes com precisão, né? A grosso modo seria isso aqui, né? Eu adquiri 2 estiletes também, né? Um deles é esse aqui, né? Ele lembra muito um bisturi, né? Diferente desses estiletes que nós estamos acostumados a usar, né? Estilete escolar, né? Um estilete que dá bastante precisão, né? Para a realização dos cortes. E também eu adquiri esse estilete aqui, né? Ele é um estilete rotativo, né? Inclusive eu gostei bastante dessa ferramenta aqui, porque ele torna o processo de corte bem prático, né? Bem preciso também, né? Você utiliza a régua também, posicionando ela sobre o couro e puxa. Basicamente é isso, né? Eu pretendo fazer um vídeo sobre o processo de corte, né? E vou demonstrar ele sendo utilizado na prática. Gostaria de mostrar para vocês também, né, essa linha que eu adquiri, né? Na verdade é um fio de poliéster, né? Fio de poliéster encerado, né? Ele é utilizado para costura manual em couro, né? Ele tem características, né, que dão um melhor acabamento, características de mais resistência, né? Diferente das linhas normais que são utilizadas para costura, né? Ele é bem resistente, né? Inclusive essa linha aqui, esse fio aqui, eu comprei ele aqui em Pimenta Bueno, né? Numa casa aqui onde vende artigos de couro, né? Lá existem algumas ferragens, insumos, né? Eu também adquiri um par de agulhas, né? No mesmo lugar, né? Essas agulhas aqui são agulhas próprias para costura em couro, né? Elas são agulhas que não tem a ponta é rombuda, né? Costura manual, né? E aqui dentro tem algumas ferragens, né?
rebites, né? E quanto a essa parte de ferragens aqui, eu ainda tô aprendendo ainda, né? Existem muitos tipos de ferragem, né? Eu comprei essas aqui nessa mesma casa para fazer um teste, né? Aprender a utilizar, ok? Existe uma outra ferramenta que eu gostaria de mostrar, que é essa aqui. Eu ainda não abri, certo? Mas ela é uma ferramenta muito interessante. O funcionamento dela me surpreendeu. Ela é um vazador, né? Serve para você fazer orifícios, né? Nas peças de couro, né? Com diferentes finalidades, né? As bitolas são um pouco limitadas, né? Mas ela é uma ferramenta bem interessante, né? Um exemplo, os cintos, né? Aqueles orifícios que tem, né? São feitos com vazadores, né? Ela serve basicamente para isso. Pessoal, algo que eu acabei esquecendo de comentar é quanto à qualidade das ferramentas, certo? Como todos sabem, né? Toda compra na internet é um pouco arriscada, né? Quando você não tem a oportunidade de visualizar, de tocar, né, aquilo que você está comprando, sempre existe a possibilidade de você levar gato por lebre, né? E não foi o caso, né? Eu acreditei que algumas ferramentas seriam muito frágeis, né? Mas pela experiência que eu tenho com ferramentas manuais, né, com ferramentas pequenas, né, manuais, essas ferramentas elas têm uma boa qualidade, um bom material, né? Uma boa firmeza, né? Eu acredito que eu vou conseguir fazer bons trabalhos, né? Utilizando elas, né? Realmente, na verdade, elas me surpreenderam, né? Algumas, inclusive, bastante, né? Pela funcionalidade, né? E pela resistência também, né? Mas são ferramentas boas, né? Essa compra que eu fiz foi uma compra internacional pelo site da Amazon, né? Que é uma das facilidades que nós temos hoje em dia, né? Você consegue comprar com um preço razoável, né? Eu considero um ótimo custo-benefício. Inclusive, eu fiz pesquisas em outros sites, né? Pesquisei na Shopee também. Eu achei que eu fosse encontrar esse kit, né? Ou algum outro kit com um preço melhor, né? Mas, por incrível que pareça, eu encontrei ele com preço melhor no site da Amazon, né? Acredito que por ser uma compra internacional, né? Essas ferramentas valem muito a pena, tá? É isso então, pessoal. Até a próxima.